Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, chegamos ao final do livro de Jeremias, no capítulo 52, que vai então relatar como foi a queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá, como foi que isso se aconteceu. Todo o livro, do capítulo 1 até o capítulo 51, nós tínhamos ali o relato das profecias, aquilo que Deus estava alertando o povo por intermédio de Jeremias. Deus tinha uma mensagem e Jeremias era o mensageiro, que trazia. E é aqui então, no final do capítulo do livro de Jeremias, nós temos o relato de como tudo isso aconteceu. O capítulo 52, então, ele vai demonstrar que as profecias foram todas cumpridas, e o livro termina com esse relato da queda de Jerusalém e o povo sendo levado cativo. Vamos ao texto. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Não é o nosso Jeremias, não é o Jeremias profeta, é um outro Jeremias. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, fizeram o cerco, por quase 18 meses, eles fizeram um cerco ao redor da cidade. Verso 5, a cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor e se foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla da terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença. Lembram que lá atrás, num dos capítulos anteriores, Deus falou para Zedequias que ele veria o rei face a face, Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-os com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. E aqui o cárcere era um lugar onde eles mantinham as pessoas presas, moendo trigo. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Por conta desse agravo aqui que a gente viu no capítulo anterior,
o juízo de Deus contra a Babilônia, né? Porque eles, além de levar o povo cativo, ainda fizeram essa atrocidade, né? Destruíram o templo do Senhor, queimaram tudo, né? Destruíram tudo que tinha na cidade. Verso 14: todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, ou mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativo. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficaram alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as lanças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvadas, um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos, era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze, e a altura de cada um era 5 côvados, e a obra da rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados, as romãs todas sobre a obra da rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda, a Seraias, sumo sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial que era comandante das tropas de guerra e a 7 homens dos que eram conselheiros pessoais do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército que alistava o povo da terra e a 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativo de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativo dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. Então, nós tivemos aqui, todos os utensílios do templo foram levados para a Babilônia. E aí, uma coisa para a gente poder entender, que Deus ele vai escrevendo a história e vai fazendo, e nada escapa, nenhum detalhe escapa do cuidado de Deus, né? Porque tudo que foi levado do templo, que era todos os utensílios, as ferramentas que os sacerdotes usavam para os sacrifícios, tudo isso foi devolvido depois de 70 anos depois, quando Ciro, o rei medo-persa, conquistou Babilônia. Então, Ciro teve o cuidado, movido por Deus, de numerar todos os utensílios. Esses utensílios, eles tinham sido colocados nos templos idólatras dos babilônios,
dos caldeus. Mas Deus proveu que cada utensílio desse fosse restituído ao lugar de origem, né? E a conquista da Babilônia, ela se deu num período, né, em 3 momentos, né? Primeiro, em 597 a.C., aconteceu a rendição de Joaquim, né? Ali foi levado esse número que o texto está relatando para a gente, né? 3.000 judeus e 20, né? 3.023 judeus foram levados aqui em 597, né? 10 anos depois, Zedequias não quis ouvir o Senhor, não quis se arrepender. Lá em 587 a.C., ele se revoltou e aí foi levado, né? Teve os seus filhos mortos, vazado suas vistas, e foram levadas mais 832 pessoas. E por fim, né, foi levado na morte de Gedalias, né, 582 anos antes de Cristo, 5 anos depois, foi levado o restante das pessoas. Ao total, foram levadas para o cativeiro 4.600. Você viu no texto, no relato, que na terra foi permitido ficar. A cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, o templo destruído, tudo queimado, tudo virou cinzas, e os muros de proteção da cidade foram abaixo. Eles derrubaram tudo e só ficou na terra os mais pobres na terra para cuidar de campos que haviam ali ainda, né? A partir do versículo 31, a gente tem um relato do início da restauração de Judá. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia naquela época, 70 anos depois, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida, né? Então aqui, no período ali, entre 561 e 559, quando esse rei, né, Merodach, ele sucede a Nabucodonosor, então ele vai lá, né, e pega o rei de Judá, que era um rei considerado legítimo, e honra, exalta esse rei, né, liberta ele graciosamente, né, coloca roupa, né, de rei nele, veste, né, e ainda dá uma pensão vitalícia para ele, né, para ele poder ficar e ter uma vida ali melhor. Então eu tiro para nós, queridos, que mesmo em meio às tragédias, Deus pode dar a nossa provisão. Meio em meio às consequências difíceis, Deus pode trazer provisão para nós. Deus pode nos exaltar. Deus pode cuidar de nós de uma forma toda especial, né? O Salmo 3, verso 3, vai dizer isso, né? Ele diz assim: mas tu, ó Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça, né? Então, mesmo lá no cativeiro, mesmo lá sofrendo essa derrota, a tragédia, mesmo lá, Deus cuidou do povo. O povo, nos anos de exílio, foram prósperos, foram cuidados, né? Depois que Nabucodonosor foi destituído do seu trono
E esse novo rei que sucedeu na Babilônia teve esse cuidado, né? Deus cuidou de Joaquim, Deus protegeu, Deus sustentou, mesmo ele estando lá no cativeiro. Alguns comentaristas bíblicos falam que esse ato do rei Merodach foi o início da restauração, restituição do povo de Judá, né? E ali começou então uma restituição. Então, para nós fica essa lição tão preciosa, que o Senhor nosso Deus, Ele pode prover em meio às nossas tragédias, cuidado, proteção. Deus pode prover em meio à tragédia, libertação, né? Nós não podemos perder a fé, não podemos perder a confiança, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que a gente não veja sinal de melhorar, né? Porque às vezes, querido, para melhorar precisa piorar, né? Diz o ditado popular, que às vezes para melhorar precisa piorar. Então, precisamos ter fé, precisamos voltar o nosso coração para o Senhor em meio às nossas tragédias, seja ela na dimensão que for, seja ela como for, quando acontecer, o nosso olhar, o nosso coração precisa se voltar para Deus em meio de tribulação, né? No meio das nossas tragédias, nós precisamos estar confiados que o Senhor é conosco e que dele vamos receber consolo, sustento e conforto. Vamos orar? Pai de amor, Pai de misericórdia, Santo de Israel, nós nos colocamos, nos apresentamos diante de Ti para este dia tão precioso, Pai. Esse dia que o Senhor fez, por isso Ele é precioso, porque nós somos gratos a Ti, Pai, por essa oportunidade que temos no dia de hoje de agradar o Teu coração. A Tua palavra, Senhor Deus, ela nos alerta, ela diz para nós que todos os dias as Tuas misericórdias se renovam ao amanhecer, significando, Senhor Deus, que hoje é tempo oportuno para fazer a coisa certa, que é mais um dia para que possamos alinhar o nosso coração com o Teu coração. Paizinho querido, a Tua palavra vem ao nosso coração e ela nos mostra, Pai, que o Senhor não faz nada sem nos avisar, que o Senhor é conosco em meio às nossas tragédias, que o Senhor dá livramento para aquele que crê, para aquele que segue a sua vida com fidelidade, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que ser fiel é muito mais do que a palavra diz, Pai. Ser fiel é ter uma vida, Pai querido, na Tua presença. Ser fiel é ser transparente, ser fiel é ser constante, Paizinho querido, ser íntegro na Tua presença, Pai, não violando as Tuas leis, Pai, não fazendo aquilo que entristece o Teu coração, mas ao contrário, sendo, ó Pai querido, Te agradando, Deus, agradando o Senhor de todo o coração, Pai. E não tem forma melhor, meu Senhor, de Te agradar, Pai querido, Pai santo, fazendo aquilo que Te agrada, né, Senhor? Fazendo aquilo que o Senhor quer, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Como é bom, que privilégio temos, meu Senhor, de poder amar e servir o Senhor de todo o nosso coração. Paizinho, sê conosco no dia de hoje, Pai. Nos ajuda nos momentos de tribulação, nos momentos de luta, de dificuldade que o dia pode nos apresentar, que nesse momento nos lembrássemos, Senhor, da Tua palavra dessa manhã, que diz para nós que devemos ficar firmes e fortes, porque o Senhor cuida de nós no meio das lutas e das batalhas, Pai. Paizinho, vem lutar as nossas batalhas de hoje conosco. Ser presente no dia de hoje. Pai,
Quero te pedir, Deus, por essa pessoa, por meus amigos queridos, Pai, meus amados irmãos que me acompanham, que estão lendo a Bíblia comigo, que estão, ó Deus, meditando, refletindo na Tua palavra comigo, no momento em que eles ouvirem, Pai querido, no momento, quando, na hora que for, que a Tua palavra possa impactá-los, Senhor. Que eles possam ser tocados, movidos pelo Senhor, que eles possam ouvir, ó Deus, e ter certeza de direção do Senhor para a vida deles, Pai. Derrama sobre eles, ó Deus, sobre elas, uma porção dobrada do Teu amor, da Tua graça. Pai, se tiver desesperançado, dá esperança, Pai. Se tiver atribulado, Pai, dá consolo, dá sustento, dá conforto, Pai, para esse coração, Pai. Se estiver enfrentando, Paizinho querido, suas lutas, Pai, talvez lutas financeiras, Pai, talvez, ó Deus querido, esteja passando por lutas financeiras, em meio às dívidas, em meio às tribulações desse mundo tão vil, Pai, que nos cerca. Paizinho querido, vem dar solução para essa pessoa, Pai. Venha dar solução, Pai querido. Paizinho, esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, esse familiar, esse querido, Pai, que está enfrentando, Deus, a enfermidade, Senhor. A enfermidade, Pai, terminal. A enfermidade, ó Deus, que traz dores, que traz lamento, quer seja a enfermidade da alma, Deus, quer seja a enfermidade no corpo físico, nós pedimos, Pai querido, ao Jeová Jirê, Deus da providência, para prover todo o recurso necessário para os tratamentos. E também pedimos, Pai, para Jeová Rafá, o Deus que nos cura, que nos sara, que sare, Deus, essa pessoa, que cure o emocional, Pai. Coloco diante de Ti a vida do meu irmão. Sara, Deus, toda a enfermidade do meu irmão nessa manhã, Deus. Paizinho, também te peço, Deus, pela minha sobrinha Carla Fabiana, Pai. Cura toda a enfermidade, levanta ela, Deus, daquele monturo de enfermidade e sara totalmente, Pai, sua vida, Pai, faz este milagre. Pai, tua filha precisa de um milagre, então faz um milagre, Senhor, porque Tu és o doador da vida. Tu és aquele, Pai, que dás a vida, Pai. Tu és aquele que fere, mas também Tu és aquele que cura, que restaura, que liberta, Pai. Cuida dos nossos amigos queridos, Pai, que estão conosco, que aceitaram o desafio de ler a Bíblia comigo nesse projeto tão lindo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Então provê, Senhor, na vida desses queridos, Pai, dessas queridas, Deus. Provê, Deus, cuidado, proteção, conhecimento. Pai, quantas vezes nós precisamos de direção, Pai. Precisamos, ó Deus, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria que vem do alto, para nos dirigir, para nos dizer o que fazer. Pai, há momentos na vida que estamos em encruzilhadas, Pai, em ciladas. Há momentos na vida, Pai, que o estrategista, o inimigo das nossas almas, nos coloca em momentos tão difíceis, Pai, e nós precisamos da Tua direção. Precisamos, ó Pai querido, ouvir a Tua voz. Então, Paizinho, nos torna sensíveis à Tua voz, para que possamos ouvi-la com graça e com misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, queridos.